Entrou. Olá. Entrei? Entrei, tá chegando gente. Olá, vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Tá tudo certo aí, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ótimo. Então vou chamar aqui a professora Letícia. Eu sou Maria Helena, tá? Para quem não me conhece, eu sou doutorando em Filosofia da Ciência e Questão de Gênero pela UERJ. Hoje a gente vai conversar. Olá! Tudo Tudo bom, bem? professora? Tudo ótimo, querida. Muito bom ter você por aqui. Prazer é meu estar nessa rede. Obrigada, obrigada mesmo por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente hoje para falar sobre o tema Outreridade, diálogos transfeministas entre Beauvoir, Butler e Grada Quilomba, Isso. né? Eu queria aproveitar, pedir para você se apresentar, contar para a gente um pouco da sua trajetória, que eu acho que hoje tá todo mundo muito interessado em saber quem é a professora Letícia Carolina. Certo. Então, eu sou Letícia Carolina, né? Eu sou formada em pedagogia, né? Sou natural aqui do Piauí. Minha formação básica foi feita na Universidade Federal do Piauí, campus de Parnaíba, que é a minha cidade natal. Hoje em dia eu estou morando aqui em Teresina, que é a nossa capital do estado, né? Fazendo doutorado em educação também na UFP, né? E é na mesma instituição que eu sou professora do curso de pedagogia, né? Sou professora do curso de pedagogia no campus de Floriano, que é uma cidade aqui do sul do estado, uma cidade do interior, né, do estado. No momento estou em processo de afastamento para o doutorado, né? Sou travesti, negra e gorda, né? Trago esses recortes para pensar um pouco o meu lugar como pesquisadora, como acadêmica dentro da universidade, e as minhas pesquisas estão dentro dessa perspectiva de gênero, da teoria queer, uma perspectiva feminista, transfeminista, né? Do feminismo negro, feminismo decolonial, pensando um pouco com a interseccionalidade, né? Então, por isso que eu acabo sempre me reconhecendo, né, como travesti, negra e gorda, para pensar que esses deslocamentos eles produzem algumas vulnerabilizações dentro das nossas estruturas sociais e acadêmicas que são bastante coloniais ainda, né? Sim, é muito importante conhecer, né, reconhecer a sua trajetória e esses recortes, né, essa categoria que você traz com o seu corpo, para a gente entender enfim, quem tem interesse no tema, né, mas quem está aqui hoje também de fora, para te ouvir falar um pouco então sobre isso. E você escolheu começar falando da Beauvoir, né, do Isso. feminismo da Beauvoir, que é uma pessoa que escreve lá em 49, O Segundo Sexo, né, é uma mulher branca, francesa, também tem lá o seu recorte, e você parte dela. Eu queria que você falasse então para a gente um pouco sobre essa categoria de outro, né, da mulher nos termos beauvoirianos. Isso. Então, a gente começa esse diálogo com a Simone de Beauvoir porque é realmente ela que marca uma importância, né, dentro dos estudos acadêmicos de gênero, né? Apesar de, inclusive, nos textos, ela não se apropriar da categoria gênero, né? A categoria gênero ela vai surgir um pouco depois, sendo utilizada dentro dos textos acadêmicos. Mas, apesar dessa não utilização, nós sabemos que são os estudos da Simone de Beauvoir que vão influenciar esse primeiro conceito de gênero que nós vamos
construir dentro da academia e também dentro do movimento político que nós chamamos de feminismo, né? Nós não podemos nunca esquecer que o feminismo, ao mesmo tempo que é uma corrente teórica dentro da universidade, que está vinculada aos estudos de gênero, também é uma perspectiva política de enfrentamento de certas estruturas sociais. Então a gente precisa compreender o feminismo tanto no âmbito da luta política quanto no âmbito da produção epistemológica de conhecimento. E esse conceito de gênero, como a Joan Scott vai situar, ele acaba sendo uma ferramenta conceitual e política, né, que as feministas irão utilizar tanto dentro da universidade como dentro do movimento social. E o gênero, como nós pensamos, infelizmente, para muitas, como nós ainda pensamos hoje, porque essa marca, né, do pensamento de Beauvoir, ela ainda resiste em muitos feminismos, né? E muitas das vezes, inclusive em textos que utilizam o pensamento da Judith Butler ou de outras pensadoras queer, ainda assim é possível perceber que há nuances desse processo de pensar a partir do pensamento que vai ser proposto inicialmente pela Simone de Beauvoir, mas que também vai estar em outros estudos, como nos próprios textos da Joan Scott, da Safiotti, da Gayle Rubin. Todos esses textos vão trazer essa concepção um pouco a partir da Simone de Beauvoir. Claro, cada texto, cada momento trazendo de uma forma um pouco diferente e trazendo fissuras, né? Em nenhum momento os comentários que eu vou fazer vão apontar que tal teoria ela não seja importante. Pelo contrário, nós precisamos entender que toda concepção teórica, toda epistemologia, ela tem uma emergência histórica e ela surge para atender determinados interesses sociais, políticos. Essas teorias estão situadas dentro de um momento, né, de uma emergência. E a nossa sociedade hoje, ela possui outras emergências, o que demanda que nós possamos reposicionar essas teorias. Por isso que no meu trabalho como transfeminista, eu preciso dialogar com a Simone de Beauvoir, porque quando eu entendo o que ela propôs, eu consigo traçar maneiras de pensar outros corpos para além desse corpo da mulher branca, europeia, cristã, que a Simone de Beauvoir pensou, né? Porque ela vai localizar, né, essa categoria do outro dentro dos estudos do livro Segundo Sexo, ela vai elucidar, né, que na verdade há uma relação entre a mulher e o homem, que na verdade o homem é um ser em si, né? Isso ela vai fazer dentro de uma óptica hegeliana, vai utilizar tanto Hegel como Sartre para pensar desse modo, e que a mulher vai ser vista como um outro, um ser que não é para si mesma. Ela é um ser que é feita, que é pensada a partir dessa relação com o outro. Que, na verdade, esse outro, que é esse homem, ele vai se constituir como sujeito, como um sujeito absoluto, né? Demarcando essa mulher a um outro espaço, a um outro lugar, a este lugar de outro, né? E aí é imprescindível esse pensamento da Butler, porque ela vai começar a fazer uma torção, né? Ela vai começar Letícia, a fazer... deixa eu só te cortar um pouquinho para a gente não perder. É porque Natasha Pugliese, ela comentou aqui, te perguntando, agradecendo a sua fala e perguntando se você acha que o que permanece hoje, né, do pensamento, então, da Beauvoir, seria uma ideia de não essencialização do conceito de mulher a partir daquela frase tão famosa, né, que foi parar no Enem, deu uma confusão danada, não se nasce mulher, torna-se. Você acha que foi isso que de alguma forma, né, fica como grande contribuição, né, do todo que é a obra da Simone? Sim, não. Porque as rupturas que a Simone de Beauvoir propõe não trazem uma completa desnaturalização e desessencialização da categoria mulher. Porque, na verdade, ela começa a favorecer uma forma que as primeiras feministas vão se apropriar muito bem para pensar que a mulher ela se constrói a partir de questões culturais e que a anatomia do
do sexo é algo que está no terreno da biologia. Então, nós vamos ter uma diferenciação aí. Nós vamos começar a entender que é uma forma muito simplória e simplista de se explicar esses conceitos. Quando as pessoas, em várias formações, eu vejo isso acontecer, palestras, livros, textos, as pessoas sempre costumam dizer: sexo é biológico e gênero é cultural. Então, esse reducionismo, ele é insuficiente para nós entendermos a categoria mulher. E o pensamento de Simone de Beauvoir, ele vai exatamente marcar essa cisão que nós vamos fazer entre aquilo que nós consideramos cultural e aquilo que nós consideramos biológico, entre aquilo que nós consideramos natural e aquilo que nós consideramos artificial. Portanto, o gênero seria artificial e o sexo seria algo natural. O sexo, portanto, é algo que faz parte da nossa natureza e nós não poderíamos mudar. Enquanto o gênero, como construção, pode estar dentro de várias perspectivas construtivistas, desse construcionismo, como muitos trabalhos de antropólogas, né, vão fazer depois da década de 50, principalmente, né, mais maciçamente na década de 60, 70, 80, muitos antropólogos, muitos trabalhos de historiadores e antropólogos vão favorecer essas emergências de pensar: olha, em diferentes culturas, as mulheres são pensadas de diferentes modos, mas em nenhum momento eles vão romper com a vinculação da ideia de que mulher é aquela que possui uma vagina, é aquela que possui um determinado corpo físico natural, né? Então, esse rompimento, ele não é traçado pela Simone de Beauvoir, né? É uma das críticas que nós fazemos, que, na verdade, não é uma crítica que desmereça o trabalho dela, né? O trabalho dela é pioneiro no que ela propõe. Na verdade, o que ela propôs pensar é fundamental para que hoje nós consigamos pensar isso. Então, se ela não tivesse pensado isso primeiro, nós não conseguiríamos pensar esses desdobramentos, né? Então, é uma limitação do trabalho dela. E o trabalho dela continua sendo útil e largamente utilizado, né? Então, a Simone, ela vai trazer esse pequeno problema. O outro problema é que ela vai universalizar a categoria mulher. Então, ela vai entender que todas as mulheres passam por esse mesmo processo, quando, na verdade, ela está falando de um tipo de mulher específica, que é a mulher branca, europeia, de classe média alta, burguesa, cristã, sem deficiências e magra. É essa a mulher não indígena, né? É essa a mulher que a Simone de Beauvoir fala, né? Sim, sim. E independente da vida, né, da biografia conhecida da Simone de Beauvoir, também não fala sobre a questão da própria sexualidade, né, dessa mulher. Não é um assunto que é diretamente abordado. Então também fica nesse universalismo a heterossexualidade, né? Porque fica mantendo a dinâmica do binarismo, né? Natureza e cultura, feminino, masculino. Então, a gente sabe bem que essas estruturas elas estão muito fortalecidas ainda no discurso da Beauvoir. E aí você traz para a gente também no seu tema a perspectiva da Grada Quilomba, né? Que é uma contemporânea, vamos fazer aqui, né? Sim. Um recorte. Que já vai apresentar a Beauvoir uma crítica. Eu queria que você falasse um pouco dessa crítica da Quilomba ao conceito de outro, a esse outro absoluto, né, que a Beauvoir vai localizar nessa mulher essencializada, né, naturalizada. O que a Quilomba traz? A Quilomba traz, então, de diferença? Eu queria que você falasse um pouco pra gente. Então essa mulher que a Judith Butler, que a Simone de Beauvoir vai descrever, é uma mulher com uma certa localização histórica, né, e com uma série de marcadores, né? E ela vai definir, Simone de Beauvoir, que a mulher ela é o outro do homem. Então nós temos um homem e nós temos uma mulher. E esse homem é o ser em si, é o sujeito absoluto, e a mulher seria esse outro. E a Grada Quilomba, ela vai pegar essa ideia que a Butler vai trazer e vai pensar: ora,
Na verdade, nós, mulheres negras, não somos um outro para o homem. Porque, na verdade, esse homem que a Simone de Beauvoir fala também é um ser historicamente situado. O homem a qual a Simone de Beauvoir se refere é um homem branco, é um homem cristão, é um homem europeu, é um homem burguês, né? Ela também não faz essa localização, né? E esse homem que a Simone de Beauvoir fala, ele também não está inscrito dentro da célebre frase que ela faz, né? Ou seja, ela diz, torna-se mulher, mas muito tempo depois a gente veio compreender que, ora, se torna mulher, também se torna homem, né? Então o homem, durante muito tempo, ele apareceu intocado como um sujeito absoluto. E aí a Grada Quilomba, ela vai favorecer também, por isso que é importante nós lermos feministas negras, né? Inclusive para os próprios homens negros, porque a Grada, ela não vai em nenhum momento trazer uma compreensão, uma dimensão de que ela traz que existem diferenças entre os processos de homens negros e de mulheres negras, mas ela favorece pensar ambos, porque ela vai pensar a partir das estruturas coloniais. Então ela vai dizer, o homem que a Beauvoir pensou não traz a questão racial, e os nossos homens negros, eles enfrentam outros problemas dentro da estrutura racial que não os coloca em condições de igualdade com o homem branco pensado pela Simone de Beauvoir. Do mesmo modo, nós, enquanto mulheres negras, não estamos com as mesmas condições que são pensadas as mulheres de Beauvoir, porque, na verdade, nós, mulheres negras, somos pensados como, aí ela vai colocar, um outro do outro. Ou seja, se a mulher branca é o outro, nós, mulheres negras, somos um outro do outro, né? Vamos estar numa outra relação com essas mulheres. E aí a gente acaba sempre tocando nessas questões, e socialmente surgem muitos discursos dos privilégios, né? Ou seja, mas você tem certos privilégios. E aí sempre é difícil entender, porque sempre surge uma enxurrada machista quando a gente diz assim, os homens negros gozam de privilégios. Aí a pessoa, não, pela estrutura racial, o homem negro é isso. Gente, quando a gente fala de privilégio, é sempre importante entender que a categoria privilégio, ela é uma categoria movente, ela não é uma categoria fixa. Tá? Então os privilégios, eles são o tempo todo movimentados dentro da nossa estrutura social, racial, sexual e de gênero. Eu, enquanto travesti, se fosse universalizado, estaria dentro de uma gama imensa de vulnerabilização. Mas o fato de eu, Letícia Carolina, ser professora da Universidade Federal do Piauí, doutorando em educação, hoje em pleno Covid-19, moro num apartamento sozinha, na zona leste de Teresina, ganho meu salário todos os meses, me alimento bem todos os dias, então eu tenho privilégios, mesmo sendo uma travesti negra. E se eu não faço a dimensão desses privilégios que eu possuo, eu acabo por menosprezar uma rede de vulnerabilização que minhas outras irmãs travestis passam. Então a categoria privilégio, ela se move no tecido social. Dependendo do lugar que os sujeitos ocupam, essa categoria privilégio, ela vai se movimentar. E aí a Grada Quilomba, ela vai nos favorecer a entender que homens e mulheres são pensados de diferentes formas, a partir de diferentes marcadores, que aí, na verdade, quem favorece muito bem essa compreensão é a própria aqui no Brasil, a Carla Cotirene, ou a Kimberly Crutchfield, que é quem vai cunhar o termo interseccionalidade para a gente pensar essas questões, né? Então, essa mulher negra, dentro dos estudos da Grada Quilomba, ela vai aparecer, emergir como alguém que é um outro de um outro, já que a mulher branca é esse outro do sujeito absoluto que é o homem, a mulher negra só poderia ser o outro do outro, né? Isso vai estar demarcado, por exemplo, no próprio discurso que a gente considera, de certo modo, inaugural para o feminismo negro, né? Que antes do feminismo existir, a Sojourner Truth já estava lá nos Estados Unidos fazendo o célebre discurso "E não sou eu uma mulher", né? Então, quando ela demarca "E não sou eu uma mulher", ela está exatamente tensionando esse lugar que a Simone de Beauvoir vai colocar. Porque, na verdade, eu não entendo
entendo que a Sojourner Truth, ela faz uma indagação das questões biológicas. Pelo contrário, ela se entende uma mulher. Tanto tal que ela fala, e não sou eu uma mulher? Ou seja, ela está dizendo o quê? Ora, eu sou mulher, mas culturalmente e socialmente não sou tratada como uma, porque a mulher branca é tratada de um modo e eu, enquanto mulher negra, sou tratada de outro. Quando nós utilizamos a categoria mulher deste modo, nós esquecemos sempre de tensionar as questões com a biologia, né? Então, todas as vezes que nós utilizamos a categoria mulher, é importante que nós possamos situar de que mulheres nós estamos falando, porque é uma categoria que é muito difícil de se universalizar. Na verdade, esse interesse de universalizar a categoria mulher, ele nasce na segunda onda do feminismo, para quem gosta de trabalhar com essa nomenclatura de ondas, né? Antecedendo a segunda onda do feminismo, né? As feministas radicais, elas vão tentar encontrar um objeto em comum para todas as mulheres, né? E aí elas vão eleger o patriarcado, porque na verdade o patriarcado, ele é um conceito útil e ao mesmo tempo vazio, porque o patriarcado, ele nos iguala todas a uma mesma lógica de opressão, quando na verdade nós sabemos que as opressões que nós sofremos são extremamente variadas. Então o patriarcado que subjuga a mulher branca é diferente do patriarcado que subjugou as mulheres negras. E quando nós usamos um conceito desse de forma universalizada, nós estamos universalizando uma questão que não pode ser universalizada. É um erro. Qualquer universalismo representa um limite de pensamento que nós, enquanto feministas, precisamos superar, né? Sim, muito importante você ter colocado a questão das categorias, né, delas serem flexíveis dentro da sua própria história, mas também por esses marcadores, né, que ultrapassam, em primeiro momento, a questão do gênero, a questão da raça, a gente pode colocar, como você citou, a questão da territorialidade, mas, sobretudo, a questão da classe, né, a gente vive num país marcadamente desigual em relação à renda, né, enfim, então, é impossível hoje a gente pensar um feminismo que de algum modo não olhe, né, para essas demandas, sejam elas políticas ou acadêmicas, né, porque elas se entrelaçam, né, eu acho que tal como nessa conversa aqui hoje, eu vejo que o feminismo só é possível nesse entrelaçamento, né, também chamada de interseccionalidade, muito bem lembrado por você, só funciona de fato como uma política, né, uma política de ação, como um pensamento deve ser, se for dessa forma, né, se for então aí pensado para todos, né, e não para algum grupo privilegiado, senão a gente acaba, na verdade, dando armamento para o inimigo, né? E no momento que a gente está, não dá para deixar nenhuma ponta solta. Então é muito bom você colocar essa problemática que o feminismo, é claro, né? Esse feminismo de uma segunda onda extremamente importante, mas que deve sim ser criticado por ainda valorizar, né, essa biologização dos corpos, né? Enfim, e para a gente poder partir de um outro lugar, assim, olha, isso não é que não seja uma questão, né? Muito pelo contrário, mas é uma questão para ser reconhecida e reafirmada. Então, é muito importante isso que você traz em relação ao gênero, né? Dessa forma não universalizada, a partir da Butler, enfim, de outras questões para além da questão do sexo-gênero. Sim, sim, perfeito. Que aí é que a gente vai começar a dialogar com a Butler, né? Sim. Que eu vou começar apresentando, na verdade, essa categoria de outreridades que eu trago, né? A categoria de outreridades eu trago exatamente para pensar que essa concepção de outro no singular e no masculino, ela é insuficiente para pensar a imensa gama de marcadores sociais que nós temos. Então eu trago uma torção desse conceito de outro, desse conceito de alteridade, e trago esse conceito de outreridade como uma estratégia dentro do transfeminismo, né, para nós pensarmos o nosso lugar. E aí eu vou dialogar
dialogar com um conceito que algumas feministas negras utilizam, como a Bell Hooks e a Patricia Hill Collins, que é o conceito de outsider, né? E aí elas vão colocar que as mulheres negras, por serem esse outro, elas são outsiders, né? E aí eu vou compreender que nós travestis, nós não somos outsiders dentro do gênero, porque a mulher negra, ela é outsider dentro da concepção dominante de gênero. Na verdade, nós travestis somos outsiders do sistema binário de gênero. Nossos corpos não são inteligíveis dentro da lógica que rege esses corpos. Não há nenhum problema para uma mulher negra se afirmar enquanto mulher negra, no sentido dela dizer, eu sou mulher. Sou mulher lida diferentemente da mulher branca, mas nenhuma feminista negra se priva do direito de de nomear a si mesma a sua corpa como mulher. Do mesmo jeito, outras mulheres vão fazer também. Isso começa a ser tensionado a partir de outras perspectivas. Porque, por exemplo, para mim, enquanto travesti, afirmar eu sou uma mulher é extremamente problemático dentro do feminismo. Para muitas pessoas que vão exatamente ainda reforçar esse padrão biologizante do gênero, né? Então, nós, enquanto travestis, nós somos outsiders do sistema binário de gênero. Nós estamos fora desse sistema. Nós não estamos fora a partir de uma outra perspectiva cultural, como algumas feministas negras, por exemplo, vamos estabelecer. Nós simplesmente não fazemos parte desse jogo, porque as pessoas definem homem e mulher a partir de uma estrutura biológica, e a nossa estrutura, ela é divergente daquilo que é proposto dentro dessa divisão binária, né? Então, essa outralidade, ela surge nessa perspectiva de pensar esses vários lugares, porque aí eu vou pensar, por exemplo, a minha corpa, que é uma corpa travesti, e é uma corpa negra também, né? Então, eu estou dentro daquilo que a Grada vai pensar o outro do outro do outro. Eu sou, na verdade, nós mulheres travestis, eu poderia dizer assim, se a mulher preta é o outro do outro, a travesti, ela é o outro do outro do outro, e criar o terceiro outro, né? Mas, na verdade, nós não somos nem esse outro do outro do outro, porque nós somos uma imagem tão distante e tão distorcida desse sistema sexo-gênero que nós nem conseguimos ser pensadas, e aí eu vou dialogar com o feminismo decolonial, nós não somos, às vezes, proibidas de sermos pensadas como mulheres. Nós somos, na grande parte das vezes, proibidas de sermos pensadas como seres humanos, porque o sistema colonial, ele vai promover, o Frantz Fanon vai falar muito disso, uma despersonalização das nossas identidades. E isso não acontece apenas com a questão racial. Nós que somos dissidentes de uma das estruturas que é mais rígida dentro do patriarcado, que é a estrutura de gênero, né? Ela é muito rígida junto com a estrutura racial, a estrutura de classe. Então, essas estruturas, as corpas travestis, elas fogem a essas estruturas. Elas não estão de um lado e de outro como o binarismo faz pensar. Nós estamos fora do regime binário. Então, a nossa estrangeiridade, ela não é de um lado um, de um lado outro. Nós não fazemos parte disso, né? Então, essas outralidades, elas nos favorecem pensar que esse sistema binário não dá conta de pensar a realidade social, não dá conta de pensar a realidade de mulheres travestis. E, na verdade, o sistema binário não dá conta de pensar nem a própria questão de homens e mulheres, negros e brancos. Todos esses binarismos, eles são extremamente falhos, eles são extremamente limitados, e é muito importante que nós possamos tensionar, porque eu não digo que não seja necessário utilizar essas categorias binárias. É possível utilizar dentro de uma perspectiva política, né? Inclusive com riscos, porque todas as vezes que nós recorremos a estruturas binárias, nós estamos reificando o sistema binário. Mas os usos políticos dele têm se mostrado possibilidades de tensionar esse sistema, né? Sim, professora. E respeitando também os corpos que não se enquadram dentro dessa categoria binária, nem mesmo em sua biologia. Né, que seriam os corpos intersexos. Então, perfeito. Nem na questão biológica esse sistema consegue dar conta perfeitamente, né? É claro, o que vai fazer com isso? Estoura, joga fora, né? É o que você falou, não se trata de jogar fora um pensamento por completo, mas de entender que ele
ele como qualquer teoria científica, né, ela tá aí para ser sempre colocada à prova, por isso que é científica, senão seria enfim, né, algo religioso para a gente seguir sem questionar. Mas por ser, de fato, uma teoria científica que merece esse nosso cuidado, né, esse cuidado de repensar e trazer ainda mais questões. Eu acho que com a sua última fala, você deu conta do que o Fernando Zeiderich, desculpa se eu não sei pronunciar seu nome, que falou aqui sobre se o patriarcado seria um mito fundante da lógica colonial. Na verdade, para mim, o patriarcado, mais do que um mito fundante da lógica colonial, ele na verdade, uma primeira estratégia feminista para entender o sistema de opressão. Né? Então, academicamente, a gente sabe que nós precisamos nomear as coisas. A forma de classificação social, ela está intrínseca a um fazer científico europeu, né? A um saber científico positivista. Hoje é que nós estamos construindo outras epistemologias e estamos pensando a partir de outras questões. Mas quando as primeiras feministas começaram a escrever, era necessário identificar qual era a estrutura, nomear a estrutura, né, que nos oprimia. E aí foi entendido como um patriarcado. Só que esse patriarcado, ele foi pensado dentro de um sistema, claro, colonial e tal. Só que ele é pensado a partir das experiências europeias também. Então a gente ainda hoje usa o patriarcado. Eu acho que ainda é um conceito útil na medida do possível, mas a gente precisa entender que ele é um conceito muito vazio, porque na verdade, assim, tudo que oprime a mulher é patriarcado. Então, na verdade, a gente costuma dizer às vezes, quando pode ser tudo, na verdade não é nada. Não é nada. Né? É então perigoso, é perigoso. Então, assim, se tudo que oprime a mulher é patriarcado, aí é por isso que os diferentes feminismos, eles vão criar diferentes categorias. Aí eles vão falar, olha, a mulher negra a gente tem que falar de machismo e racismo de forma cruzada. Então, cada feminismo vai criando as suas próprias categorias analíticas, né? Como, por exemplo, surge dentro do feminismo negro a questão do lugar de fala. Vai surgir dentro do feminismo negro a categoria interseccionalidade. Então, o conceito de patriarcado, ele foi um conceito inicial dentro do feminismo, que surge na segunda onda. E no próprio desdobrar da segunda onda, porque por isso que essa conceitualização de ondas, às vezes, é insuficiente, porque, na verdade, foi na segunda onda que as feministas de classe, por exemplo, feministas socialistas, tanto feministas também de raça, do feminismo negro, começaram a escrever e começaram a propor coisas. Essa ideia de que a interseccionalidade ela surge na terceira onda, ela é uma ideia errônea que a gente vincula. Na verdade, desde a segunda onda, as feministas negras, aí nós vamos ter Patrícia Hill Collins, que já produzia na década de 70, se não me engano, a própria Angela Davis, a Bell Hooks, todas essas feministas, elas vêm à tona porque a gente começou a ler muito mais elas agora, na década de 90, em 2000, mas a produção delas é anterior a esse processo, né? Agora, a gente realmente aqui no Brasil teve uma demora muito grande a ter acesso a essas autoras, né? E que bom que hoje nós estamos tendo um boom dessas leituras, porque é importante que nós possamos ler e, principalmente, que nós possamos, a partir dessas autoras, fazer diálogos com as nossas questões, que é uma produção de uma teoria com nós, né, conosco aqui do Sul, né, uma teoria brasileira, né, e não só tá lendo, né, esses autores que vêm de fora, reproduzindo, né, professora? É muito importante você tocar nesse assunto da bibliografia, porque a gente, enquanto doutoranda, né, é muito bom que todas essas obras estejam chegando agora, mas é um pouco desesperador para a gente estar fazendo tese. E aqui tem um comentário importante para você, escrito pela Nemesis Lima. Acho que é assim: professora Letícia, boa noite. Eu sou travesti, estudante da UFP. Tenho iniciado minha pesquisa na área de diversidade de gênero e sexualidade. E para estudar transfeminismo, por favor, se você puder, no final da live, indicar algumas leituras. Se você quiser... indico sim. E se você quiser passar a gente por escrito, a gente pode colocar no YouTube, na descrição desse vídeo lá também. Eu vou passar sim.
Agora, para a moça que fez essa pergunta, né? Na minha bio do Instagram tem o meu e-mail, tá? Aí, como você está estudando transfeminismo, eu tenho vários textos que eu já selecionei de transfeminismo. É só me mandar um e-mail se identificando e pedindo que eu mando para o seu e-mail, tá bom, meu amor? Mas eu vou indicar aqui também alguns livros, tá? Inclusive, um livro que eu indico logo, porque foi um dos textos que eu li bastante. Na verdade, é esse livro que é uma coleção, né? Que eu acho que toda feminista Muito tem bom. que ter. Porque, gente, ele é um livro que ele traz um compilado. Na verdade, assim, é verdade. A maior parte desses textos está disponível na internet, a maior parte, se não todos. Mas Em é muito revistas bom em acadêmicas. revistas acadêmicas, né? Mas é muito bom ter a versão, porque assim, você não precisa abrir uma aba, você não precisa fazer nada. Toda hora que eu preciso, eu só pego ele, inclusive o meu, ó, todo marcadinho, marcado. porque já tá todo selecionadinho o que eu li. Então aqui, por exemplo, um dos textos que eu utilizei, que tá aqui, o da própria Monique Winding, ele tá aqui, né? Porque a Monique Winding, ela também vai pensar, a partir do feminismo lésbico, que as mulheres lésbicas não são mulheres. Então, na verdade, essa crítica ao fato de que nós não somos mulheres, ela vai estar presente em vários feminismos. No feminismo trans, as transfeministas, muitas transfeministas vão romper com a categoria mulher e vão dizer, olha, nós não somos mulheres. E aí, inclusive, surge o gênero travesti como um gênero originário. Então a gente diz, eu não sou mulher, eu não sou homem, eu sou travesti. As feministas lésbicas, a Monique Winding vai dizer isso, que quando se rompe com o sistema da heterossexualidade, porque aí, na verdade, a Butler vai fazer esse esforço, a Monique Winding vai fazer esse esforço de pensar que a heterossexualidade não é apenas uma orientação sexual. É preciso que nós feministas entendamos que a heterossexualidade é um regime político dos nossos corpos que vai reforçar o padrão binário. Então, na verdade, esse modo binário que nós pensamos, homem e mulher, não é simplesmente dentro de uma questão anatômica de diferença sexual. É dentro de uma reciprocidade que vai ser estabelecida a partir do regime heteronormativo dos nossos corpos. Então, quando a mulher lésbica, ela se recusa a ser heterossexual, parece que ela passa uma mensagem de que ela não quer ser mulher, porque a mulher, ela precisa necessariamente se relacionar com o homem. Então a Monique Winding, ela vai trazer essa dimensão bastante importante de se pensar essas questões, de dizer, olha, eu não sou uma mulher. Só que aí logo depois, no texto, ela vai dizer assim, contudo, se nós continuamos usando a categoria mulher, é porque politicamente falando, ela é estratégica. Se nós continuamos vinculadas ao feminismo, é porque politicamente falando, é estratégico. E é o mesmo que nós transfeministas fazemos. Porque nós poderíamos criar um movimento trans que fosse separado do movimento LGBT, que fosse separado disso que nós pensamos como feminismo. Só que há uma historicidade que vem a partir de inúmeros estudos que precisa ser respeitada e, principalmente, tecer diálogos. Por isso que eu faço questão de ler Simone de Beauvoir, de ler Gayle Hamby, porque são pessoas que favoreceram essa dimensão, essa estruturação do conceito de gênero. E quando a gente começa a ler essas autoras, a gente vai entendendo o percurso histórico do conceito de gênero, que vai culminar nisso que a Butler hoje nos apresenta, de pensar um gênero não mais como um processo meramente construcionista, mas como um processo de fazer a si mesmo, né? Que a Butler vai pensar que os nossos corpos, eles não são, eles se fazem. Nós fazemos corpos o tempo todo, nós fazemos gênero o tempo todo, né? Então é um conceito que ela vai trazer a partir da ideia de performance, né? O eu sou, ele é muitas das vezes um vício de linguagem, né? Porque na verdade o verbo ser, ele está muito ligado a essa presença que parece imutável, né? Eu sou, na verdade o eu sou, ele é sempre transitório, ele é sempre
mutável, porque na verdade ele está em uma constante atualização, né? A partir das normas binárias, né? Porque eu sou mulher a partir de um diálogo que eu estabeleço com uma estrutura que é rígida do feminino, né? Porque eu trago no meu corpo inúmeros signos que as pessoas podem reconhecer como feminino, inúmeros signos que as pessoas podem reconhecer como masculino, porque na verdade eu transito, né? Eu sou o que a Butler vai chamar, a gente faz na verdade paródia, né? Não sou só eu travesti que faço paródia de gênero, né? Toda mulher faz paródia de gênero, porque não existe gênero original, nós somos todas cópias de cópias de cópias, né? Sim, sim. E aí eu acho que também, além da Butler, né, Preciado é importante nesse diálogo, né? Porque afirma muito isso, né? De que esse ser mulher, ele também é uma construção, né? O sexo, nesse sentido, ele também é construído por expectativas, né? E outras categorias que não, definitivamente não apenas a biológica. E aqui tem duas pessoas com comentários e questões muito próximas ao que você está colocando. Ótimo. Que é o Eodan Souza, que comenta: a professora, considerando a mobilidade na concepção de privilégio, quando pensamos no homem trans branco, que apresenta alta passabilidade, nesse caso, ainda é possível pensar esse homem como um outro do outro? E a segunda pergunta, eu acho que dialoga, acho que de repente você consegue fazer as duas. Professora, um homem do Michel Aguiar, TFN. Professora, um homem trans negro pode ser feminista? Como respeitar o lugar de fala? Seriam essas duas essa questões. Essa pergunta é ótima. Sobre o trans branco e o trans negro. No trans branco, a primeira coisa que a gente precisa entender é assim. Primeiro eu vou fazer esse comentário mais geral, né? Que não existe passabilidade trans. Todos os corpos trans são matáveis de algum modo, né? Por quê? Há sempre um processo de farsa dos nossos gêneros. E na medida em que você foi identificado em algum momento que é uma pessoa trans, você corre um sério risco de morte. Então, mesmo com a passabilidade, aí vem a categoria de privilégios moventes. Como você tem uma passabilidade, em vários lugares o seu corpo vai ser lido como um homem cis e não como um homem trans, o que lhe garante um trânsito mais amplo em vários lugares. E uma leitura que outras pessoas que não têm essa passabilidade não teriam. Contudo, se você é um corpo trans, quando lhe identificarem, é porque as pessoas não sabem que você é trans. Você passa na rua, ninguém está lhe dizendo, ali é um homem trans. Porque as pessoas não percebem. É isso que a gente vai chamar de passabilidade. Mas na hora que você tá num bar e tá todo mundo lá, e aí chega lá no bar, alguém comenta assim: sabia que aquele menino ali é um homem trans? Meu amor, quando isso é denunciado, na mesma hora você vai correr um sério risco de violência e de morte. Tá? Podem me seguir para ir no banheiro. Então, por isso que eu costumo dizer, não existe passabilidade trans. Para mim, a primeira questão é essa. Não existe por quê? Todos os corpos trans, eles são matáveis. E aí é que está a categoria movente, né? Eu estou muito privilegiada e protegida aqui. Com certeza. Mas a qualquer momento alguém aqui dessa live pode dizer: vocês sabiam que tem uma professora travesti lá na Universidade Federal? Ela mora por ali. Vamos ficar sabendo onde é que ela mora? Eu saindo da minha casa para pegar um Uber, vou pegar um tiro porque eu sou travesti. Só porque eu sou travesti. Então, esses privilégios são sempre moventes. Eles nunca são rígidos. Sempre há uma fluidez muito grande, né? Sobre a questão dos homens trans negros, né? E acaba sendo bastante complicado, só um momentinho, professora, da gente tratar como privilégio que devia ser um direito básico, né? Que é direito de viver a sua vida em segurança. Não deveria ser possível considerar isso um privilégio, mas de fato é, né? O que já denota que não se tem, de fato, passabilidade, não se tem privilégio algum. Então, é certíssimo. Perfeito. Eu acho que é bom a gente ler esse livrozinho da Bell Hooks, do Feminismo é para Todo Mundo, né? Inclusive tem PDF por aí. Eu mesma tenho os 2 volumes, tanto em PDF como físico, né? E eu indico a leitura porque o livro também do Lugar de Fala, né? O livro Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, ele vai ser importantíssimo para a gente entender esses lugares que nós ocupamos, porque na verdade
Todos nós possuímos lugar de fala e todos nós podemos comentar, falar sobre determinadas questões sociais e políticas, né? A grande questão que a crítica do conceito de lugar de fala traz é que, na maior parte das vezes, as próprias sujeitas não são chamadas para o diálogo e não são ouvidas. Então, não quer dizer que homens não possam falar sobre o feminismo. A grande questão é, historicamente, as mulheres não falam. Isso vai estar, inclusive, que as pessoas falam sempre da Djamila, porque, na verdade, a Djamila trouxe esse conceito para o Brasil a partir dos estudos que ela fez. Mas essa ideia que vai fundamentar o lugar de fala está presente em várias autoras, inclusive na Grada Quilomba. Quando a Grada Quilomba ela inicia o livro dela falando sobre a máscara, ela vai trazer exatamente essa questão. Olha, os corpos negros, historicamente, são demarcados como corpos de silêncio, que não podem falar. Aí você vai para o feminismo indiano, a Gayatri Spivak vai falar, pode o subalterno falar? Aí você vem, antes da Djamila Ribeiro, a Lélia Gonzalez falando no Brasil. O lixo vai falar e numa boa. Aí as pessoas ainda vêm trazer querela com o conceito de lugar de fala, quando na verdade não é um conceito só da Djamila Ribeiro, é um conceito que é utilizado amplamente dentro dos feminismos para pensar como historicamente nós mulheres somos silenciadas. Então a grande questão não é que homem vai falar sobre feminismo, é porque o homem vai falar. Em que momento ele vai falar? Em que lugar ele vai falar? A partir de que perspectiva ele vai falar? Porque cada um de nós, e isso inclusive o movimento institucionalista francês vai trazer, que vai trazer a partir das questões das implicações. Todos nós possuímos implicações na produção dos nossos conhecimentos. Então eu posso falar como um homem negro as minhas experiências com o feminismo. Olha só como muda. Eu não vou falar como uma teórica feminista. Eu vou falar assim, como eu, homem negro, eu estou vivenciando com mulheres negras. Como eu percebo, por exemplo, tem um amigo nosso, do nosso núcleo de pesquisa, que ele é um homem negro, né? Ele é de candomblé também. E uma vez ele fez um comentário assim, olha, eu tenho percebido, a gente falou assim, por que você não lava a louça também? Aí ele disse assim, é porque na minha casa de santo, os homens geralmente não lavam a louça. Mas, a partir da provocação de vocês, eu estou disposto a repensar esse meu lugar. Olha só, então ele pode fazer uma fala feminista a partir disso, falando o quê? A partir da minha relação com mulheres negras, tenho entendido que o meu lugar social me faz pensar deste modo, me faz entender as mulheres desse modo. Sem falar que homens trans negros, em grande maioria, viveram experiências femininas, né? Porque há um processo de transição, há um processo anterior à assunção da categoria trans, né? Uma vivência que está dentro da feminilidade, da mulheridade. Então, homens trans negros também podem falar dessa vivência. Tudo, gente, lugar de fala, basicamente você entender de onde você está falando. E aí, quando a gente entende de onde a gente está falando, aí a gente consegue dialogar, porque cada um vai ter um lugar de fala que é diferente do outro, né? Isso é básico. Agora, assim, só para terminar essa coisa da Bell Hooks, né? Que assim, sim. Gente, eu tenho que contar isso, que eu fico passada, né? Eu comprei esse livro da Bell Hooks, o primeiro, né? O Feminismo é para Todo Mundo. Aí, beleza, né? Nenhum capítulo sobre mulheres trans, né? Não, tudo bem, vamos deixar passar essa. Aí comprei o segundo, Teoria Feminista. Nada sobre mulheres trans de novo. Gente, eu fico passada. Como é que é um feminismo para todo mundo que não inclui mulheres trans? Então não é para todo mundo, não é? E aí é isso que eu digo, há ainda uma grande limitação de pensar as mulheres trans dentro do feminismo. Vocês já devem ter visto, quem está aqui na rede, uma série de cursos sobre feminismo e sobre questões de gênero acontecendo. Me digam qual é desses cursos organizados. Tem curso aí que eu já vi com 15 módulos.
15 módulos. Nenhum dos módulos traz a questão das mulheres trans e das travestis dentro do feminismo. Nenhuma. A maior parte das feministas não lê o que nós escrevemos enquanto travestis, não citam mulheres trans, né? Não leem, não citam, ou seja, nós estamos dentro de uma corrente feminista, que é o transfeminismo, lutando mesmo para existir, né? Lutando para existir, não apenas dentro de uma concepção epistemológica, mas, na verdade, lutando para sobreviver. Que as pessoas acreditam, não sei quem está nos assistindo sabe, mas a média de vida das travestis no Brasil é de 35 anos de idade, né? Hoje, nós estamos vivendo um momento histórico para o movimento trans brasileiro. Nós começamos a nos preocupar sobre a velhice trans, porque não era uma preocupação nossa, porque nós não envelhecíamos. Nós morríamos aos 35, aos 40 anos no máximo. Então, hoje nós estamos pensando como é que as travestis, homens trans velhos, vão ter um acesso a uma velhice digna, né? Então, essas questões, elas precisam ser pensadas. Eu acho que essa ideia de, por exemplo, a América Latina vai ser toda feminista. Eu sempre me pergunto, está incluindo as travestis? Eu sempre me pergunto, o feminismo é para todas, está incluindo as travestis? Essa é a minha pergunta de sempre. Porque se não incluir, não é feminismo para mim, né? Ou a revolução será travestis ou não será. Ou não será. Eu queria, claro, retomando o que você falou, né, dessa crítica que a Djamila sofre com o conceito de lugar de fala, para chegar num ponto de um outro comentário aqui, que a gente já está encaminhando, eu não quero perder nada. Então, assim, mas eu acho que o principal ponto que talvez as pessoas não atentem para a questão do lugar de fala, é que vem de uma feminista que estudou Beauvoir, que estudou existencialismo, um existencialismo diferente do sartreano, né? E que traz consigo a questão da responsabilidade. Então, eu acho que é preciso assumir esse lugar de responsabilidade, de não é simplesmente, eu sou branco, então eu não vou falar, eu não vou procurar. Não, muito pelo contrário, né? É ouvir, é de fato buscar ouvir, buscar entender o seu lugar nesse mundo, né? Quando a gente fala de lugar de privilégio, não é um privilégio e fique bem com isso, mas é um privilégio, e aí, o que você pode fazer, né? Você não está na universidade, como é que você pode transformar a sua bibliografia, abrir espaço, que seja, para os seus alunos, repensar, né, o modo como a nossa universidade se abre hoje. Eu acho que o fundamental nesse momento para a gente é entrar nessa campanha para adiamento do Enem, né? Para a gente não perder essas conquistas dos últimos anos. Mas também é isso, né? De focar nesse conceito de responsabilidade, que eu acho que quem está de fora, digamos assim, né, da problemática, deveria ter como meta, né? Se ter uma atitude responsável diante dos temas, né? E de ouvinte, né? Do bom ouvinte também. E queria que a Roberta Damasceno trouxe, pedindo para você falar sobre, claro, a sua militância, né, no transativismo. E também pediram para você indicar onde encontra seus textos. Se você puder falar no final também. Posso. Como eu falei que a gente está se encaminhando, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa coisa da performance, do transativismo e da sua atividade, né, dentro do movimento, que também é dentro da educação. Então, gente, eu estou fazendo um processo de revisão das minhas publicações, né? Boa parte da minha vida acadêmica ainda está com o meu nome civil, né? Então, eu estou fazendo esse processo de transição. Para além desse movimento, eu estou nessa incumbência de terminar um livro, né? A Roberta, inclusive, sabe disso. Eu estou escrevendo o volume Transfeminismo, que vai ser lançado pela coleção Feminismos Plurais, coordenado pela Djamila Ribeiro, né? Então, na verdade, a maior parte das minhas pesquisas e estudos, né, vão estar resumidamente dentro desse livro, que na verdade vai ser como os livros, né, uma edição pequena, um volume de cerca de umas 70 páginas com sínteses do pensamento transfeminista. Inclusive, esse conceito de outreridade, ele é o segundo capítulo do livro, onde eu vou demarcar a partir dessas autoras o que é esse conceito de outreridade, né? E anterior a isso eu vou fazer exatamente uma crítica ao conceito de gênero, pensando o gênero desde a primeira onda, como ele pode ser pensado a partir da terceira onda, né? Então esse é um material que eu estou produzindo,
ouvindo agora, né? Se eu tivesse mais, eu não me permito ser disciplinada na quarentena, na verdade, né? Não. Eu fico, é porque é muito louco, cada dia é um dia. Esses 3 dias, por exemplo, eu tenho estado com white people problem, né? Problema de gente branca. Eu comecei a me Entendo. pegar tendo raiva de cozinhar, né? Porque eu não cozinho todo dia, né? Eu já tô há mais de 30 dias cozinhando. Então, minha gente, que saco cozinhar. Não acredito. Então, só isso me consome tanto a minha energia que eu fico tão chateada. Eu não consigo escrever depois disso. Eu tenho que pensar todo dia agora o que eu vou comer, né? Que antes eu comia todos os dias na universidade. Então, esse lugar estressante que a gente ocupa, né? E na militância, a gente está pautando dentro do transfeminismo, né? Eu faço essa militância tanto dentro da universidade, a partir dos meus estudos e pesquisa, como estou fazendo também dentro do movimento social. Sou inserida no FONATRANS, que é o Fórum Nacional de Travestis Negras e Negros, né? Nós temos também o nosso grupo de base aqui, que é o GP Trans, né? E vou seguindo fazendo essas militâncias, né? E aí, essas performances políticas que a gente faz, porque, na verdade, o nosso corpo, onde ele chega, ele é lido como travesti, e a gente começa a alterar um pouco essas dinâmicas, né? Isso dentro da universidade, dentro da academia. Tenho estado muito em lives, né? Quem quiser me seguir no Instagram, eu tenho, inclusive, sobre leituras, na minha bio, lá eu tenho um destaque no meu Instagram só com indicações de leituras, né? Inclusive eu tenho que atualizar com mais algumas, tá? Mas eu tenho um destaque lá já com fotos dos livros que eu tenho lido e que eu estou indicando para as pessoas. Então podem conferir lá também para ter acesso, né, gente? Acho que a gente já está chegando aos 5 minutos finais, né? Só para destacar também, dar uma volta que a gente tinha conversado, falar um pouquinho sobre isso, né? Que, na verdade, esse rompimento com a questão biológica do gênero, ele é importante, inclusive, porque ele surge no debate que nós estamos fazendo ainda hoje, né? Dessa bendita, né, questão, na verdade, maldita questão da ideologia de gênero, né? Que aí o Bolsonaro, em tempos de Covid-19, quer desenterrar mais uma vez essa pauta ideológica do governo dele, ameaçando trazer para as escolas mais uma vez essa ideia, né, de pensar um projeto da ideologia de gênero. E aí, olha só o risco para nós feministas. Que não estamos ainda, muitas de nós feministas não estão pensando em romper com a biologia. O conceito de ideologia de gênero, ele tem uma base biológica, né? Dentro daquilo que a Linda Nicholson vai chamar de determinismo biológico, que é diferente do fundacionismo biológico, né? O fundacionismo é quando você entende que sexo é uma coisa e o gênero é outra. O determinismo não. É quando você entende que o sexo biológico determina o gênero. Então a Linda Nicholson tem um texto muito interessante que é Interpretando o Gênero, que está na revista de estudos feministas, foi publicado no ano de 2000. Eu indico a leitura dele porque vai levar a gente a entender como essa ideia determinista ainda está presente dentro do conceito de ideologia de gênero. Por isso que é importantíssimo pensar com Butler, pensar com Preciado, pensar também com a autora que às vezes é esquecida, né? Que é a Donna Haraway, que está aqui nessa antropologia do ciborgue, porque ela vai pensar essas fronteiras entre o artificial e o natural. Pensar também com a Teresa de Lauretis, porque o conceito de tecnologia de gênero que ela traz também rompe com a questão biológica. Não é só a Butler e o Preciado, não, tá? A Donna Haraway, a Teresa de Lauretis também trazem essas tensões importantes que a gente pode estar pensando, né, para romper com essa óptica biologizante dos nossos gêneros, tá, gente? Isso também eu queria pautar dentro da educação, tá? Excelente. Excelente, Letícia. A gente está encaminhando mesmo para o fim. Eu queria que você falta colocar alguma coisa, se você quiser comentar ainda alguma coisa sobre o seu trabalho. Tô na torcida para sair esse livro, já tô doida para ler. Quando você falou, eu fiquei assim, ai meu Deus, vamos mandar quentinha para Letícia terminar esse trabalho. Eu acho que deve ser um dos livros mais esperados.
Eu acho que meus amigos, eu acho que eles não têm mais nem saco de eu me ouvir falar desse livro. Tem gente que já me deu muito carão, por exemplo, diz assim, para de fazer live, para de fazer isso, vai fazer teu livro, termina o teu livro. Outro dia eu tava conversando com um amigo meu, disse assim, amigo, vamos propor um dossiê? Aí ele falou assim, tu já terminou o livro? Não, eu fico querendo fazer muitas coisas, é porque as demandas são muitas, né? Mas para finalizar, gente, romper com essa ideia biologizante de gênero não se trata apenas de incluir as mulheres travestis e transexuais no feminismo, é garantir uma maior liberdade às nossas performances de gênero, não apenas para as corpas trans, mas para todas as mulheres, para todos os homens também, e principalmente garantir uma humanidade, né? Já que esse conceito de humano já foi pensado para não nos incluir e hoje a gente está tentando tensionar ele para entender que de fato nós todos somos humanos, né? E aí, terminando com essa frase que já até falei, né? O feminismo é para todas ou não será, e a revolução será feita com travestis ou não será. É isso, muito obrigada, professora. Obrigada, viu, meu amor? Foi um prazer estar com você, tá bom? O prazer é meu. Muito obrigada, gente. Obrigada a quem assistiu. Uma boa noite. Obrigada. Beijos. Beijo. Vai,